Mateus enfatiza, depois dessa introdução, os ensinamentos de Jesus nos chamados Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. Embora Lucas tenha registrado também parte do Sermão do Monte, coube a Mateus fazer o mais amplo, mais meticuloso e detalhado registro do sermão da montanha, sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 8 e 9, você tem os milagres de Jesus, mormente milagres de cura. Quando chega o capítulo 10, vem o segundo ensinamento de Jesus. O primeiro é o Sermão do Monte. Agora, no capítulo 10, ele não apenas chama os seus apóstolos, seus discípulos, e ele fez isso de maneira soberana, agora ele dá instruções a esses 12. Então, é um capítulo completamente comprometido com o conteúdo de ensino. É o segundo ensinamento específico de Jesus aqui registrado no Evangelho de Mateus. Nos capítulos 11 e 12, você tem a rejeição de João e a rejeição do próprio Senhor Jesus Cristo, nos capítulos 11 e 12. O discurso de Jesus das cidades impenitentes e o ensinamento de Jesus, que ele é o Senhor do sábado, algumas curas de Jesus, como aconteceu com o homem da mão ressequida, e curas de um endemoniado cego, onde Jesus então vai tratar da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você chega no capítulo 13, é mais um ensino de Jesus. Agora são as parábolas do reino, né? É todo esse capítulo dedicado ao ensino de Jesus sobre as suas parábolas. Quando chega nos capítulos 14 até 17, mais uma vez você vai ver milagres, controvérsias, porque aqui vem a morte de João Batista, aqui vem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, aqui vem o primeiro milagre de Jesus andando sobre as águas, porque ele vai vai acalmar depois da tempestade, mas não anda sobre as águas, o segundo fato. No capítulo 15, vem o confronto de Jesus aos fariseus e destacamos que no capítulo 16, Jesus Cristo vai falar pela primeira vez sobre a sua morte aos seus discípulos, depois que eles já haviam confessado que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, então, mostra um insight da glória, depois da sua ressurreição, no capítulo 17, com a experiência gloriosa, bendita da transfiguração. Pois bem, depois você vai notar no capítulo 18 um outro ensinamento de Jesus, né? Mormente o ensinamento de Jesus sobre a questão do perdão. É um capítulo fascinante e aqui nós temos lições belíssimas de Jesus Cristo acerca da questão do perdão. Depois ele profere as parábolas no capítulo 20, tem entrada triunfal no capítulo 21, que é o registro mais completo dessa entrada triunfal de Jesus, está aqui em Mateus. Ele ali realiza curas, ele ali traz ensinamentos, ele ali faz confrontos com os judeus e então encerra essa entrada, esse período, com as parábolas, a parábola das bodas e a questão do tributo no capítulo 22. Quando chega no 23, começa um outro período de ensinamentos. É o confronto e a censura aos escribas e fariseus, né? No capítulo 24 e 25, são os dois grandes capítulos que tratam do sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena você debruçar sobre os capítulos 24 e 25, porque ele profere o sermão profético antes da sua prisão, da sua condenação e da sua morte, e ele dá os sinais sobre a segunda vinda de Cristo. Vede que ninguém vos engane, haverá guerras, rumores de guerras, reinos levantando contra reino, nação contra nação, haverá o esfriamento do amor, haverá a pregação do evangelho. E ele começa a mostrar então que a tomada de Jerusalém, que estaria logo em seguida, anos depois, possivelmente aí 40 anos depois no máximo, era uma espécie de sinal, de prelúdio do que seria o grande juízo final.
Então, aqui Jesus traz os seus grandes ensinamentos. E termina o Evangelho de Mateus, no versículo 26 a 28. O 26 traz a questão de Jesus ungido em Betânia, de Jesus reunindo no cenáculo com seus discípulos, inaugurando a nova aliança em seu sangue, fazendo a transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor, a sua agonia no Getsêmani, a sua prisão, a sentença pelo sinédrio judaico, e no capítulo 27, então Jesus será entregue a Pilatos, e passando também por Herodes, e então os judeus gritando aos ouvidos do governador Pôncio Pilatos, por conveniência, ele entrega Jesus para ser crucificado. E no capítulo 27, então, você vê a cena da crucificação do Senhor Jesus Cristo como o momento apoteótico dele cumprir a agenda do Pai de vir ao mundo para dar a sua vida em resgate do seu povo. Então, o Evangelho encerra com o capítulo 28, com a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver a comissão dada pelo diabo, que é subornar os guardas para eles mentirem acerca da ressurreição de Jesus Cristo, e fecha com a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é a mais completa das grandes comissões registradas, porque todos os evangelistas tratam dessa grande comissão, mas ele vai dizer, aproximando dos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, fecha as cortinas deste Evangelho, que não foi o primeiro escrito, mas foi o primeiro que está aqui no cânon, e até o 3º século foi o evangelho mais influente na história da igreja, mormente nos pais da igreja.